Vamos reagir aí ao primeiro vídeo, que é um corte do Charla Podcast, que é sobre aquele assunto polêmico do futebol lá de 1987. O Atrox que manja aí dos bagulho do futebol lá, foi a treta de quem foi o campeão brasileiro de 87, né? E é o PVC comentando, falando, contando a história, sei lá, sobre essa polêmica aí. Eu vou escutar o que ele tem a dizer, depois eu digo o que eu acho. Bora ver esse reactzão aqui. Meu Deus, que mensagem gigante, é em inglês. É oferecendo o bagulho de viewers. Não quero. Bora ver. 10 minutos finais pra eu ler uma batidinha de superchats aqui. Isso aqui tem Tá que ter muito esse alto? corte, porque o PVC, Tá. eu acho que ele é o profissional da imprensa, o Jogo que Fúrio também, que melhor relata a história de 87. Escreveu um livro. Você vai meter essa? Você tem um livro? Você tem um livro, né? Tem Publicado? um livro, não um livro meu. Não é seu, né? O livro é do Tudo que André vocês- Galindo. É, que você- Pera, tem um treco de overlay falhado? Aonde? Aonde? Eu não tô vendo. Aonde você tá vendo um treco de overlay falhado? você cita. E do O André Zico, teve né? aqui com a gente. Sim. É Ah, um livro tá. que tem uma visão do esporte, Isso. mas é um livro que tem documento. Exatamente, Vamos ver. exatamente. Então, Nilson, eu tô respondendo a pedidos. Tá bom. Pedidos. Eu não ia... Tá apanhando meu react, Se Atrox. por mim, eu já botei isso no cantinho lá. O Flamengo é campeão de 87. Mas o PVC tá aqui, pô. O PVC eu lembro Vamos de ver. vários debates lá na Quem é o ESPN, campeão de PVC, 87? O gente, Flamengo ou é o esporte? Eu na gosto de realidade? te ouvir porque você traz o fato. Lembra de situações, lembra dos nomes, lembra das pessoas. E você acompanhou isso, né? O PVC você é acabou bom trabalhando de, já? esse bagulho de Não, estatísticas, 87 de eu era... história do futebol. Ele é bem estudioso nessa Iniciando parte. já. Eu publiquei minha primeira matéria dia 15 de setembro de 87. Eu não era jornalista esportivo. Sim. Eu acompanhei muito bem aquele campeonato desde antes, porque o campeonato, a briga começa em 86. Vamos ver, pera aí. A briga não. Quero que ele, A quero ver o história que ele começa em fala. 86. Olha lá. Até 86, o Campeonato Brasileiro recebia os campeões estaduais. Então, era um formato meio Champions League, né? Ou Isso. seja, os campeonatos estaduais classificavam para o Campeonato Brasileiro. Então, você tinha 6 clubes de São Paulo, 5 clubes do Rio, 3 clubes de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, campeão baiano, campeão... Era assim que Acho você esse formava. formato legal, pelo E em tamanho 86 do Brasil. se determinou que os 24 Se você for pensar que o Brasil é quase do tamanho da Europa, até faz sentido um campeonato assim. mais bem classificados de 86, pela primeira vez formariam a primeira divisão em 87. 24. Aí o campeonato se desenrola na primeira fase. Vou falar pra cacete, hein? Fale. Aí o campeonato se desenrola na primeira fase. O Vasco termina, classificavam-se os 7 melhores de cada grupo. Eram 40, 7 de cada Isso grupo já de em 10. 87, né? E mais 4 que vinham do torneio Obrigado, paralelo, Bruno, tá, uma tamo espécie junto. de taça de prata. Segunda divisão. Então você fazia 7 vezes 4, 28, mais 4 que vinham da taça de prata, 32. E aí dos 32 iam classificar 24, os 24 iam formar a primeira divisão. Na primeira fase, o Vasco, o Sergipe empatou com o Joinville. E teve um caso de doping de um jogador do Sergipe. O Vasco classificou em 7º lugar. Salve, Crazy, beleza, mano? Aí, Seja bem-vindo. o Sergipe Como vai? tinha um jogador dopado, o doping revertia ponto. Então o Joinville ganhou 1 ponto. Com o ponto que o Joinville ganhou, o Joinville empatou com o Vasco e eliminou o Vasco pelos critérios de desempate. Mas até em O Vasco 87, não só mano. estava eliminado, como estava rebaixado. Dessa eu não sabia, Aí não. viraram a mesa e no meio do campeonato decidiram que iam De boas, subir mano, de boas. 8 de cada grupo e mais os 4 que vinham na taça de prata. Então mudou o regulamento no meio do campeonato. O campeonato seguiu com o Vasco. O Botafogo não se classificou entre os 24. Então, na primeira divisão de 87, o Botafogo estava fora. Aí, em abril de 87, aí começa a história toda. Eu só vinha um pouco atrás para ver Nossa, se meio tinha confusão confuso, lá de hein? trás. Sim. Em abril de 87, a CBF diz que não tem dinheiro para organizar o campeonato. E Como aí assim, o Clube dos velho? 13 nasce e diz, nós vamos organizar. Quando o Clube dos 13 diz, nós vamos organizar, a CBF diz,
Falou, pá, nisso arrumei o dinheiro. Opa, achei uma grana. Aí ela quer fazer Que o isso? campeonato com o cruzamento. Com porque o Clube dos 13 organizou os 13 mais 3, né? Mais Goiás, Santa Cruz e Curitiba, Que seria a Série A. que é a Copa União. E a CBF faz uma primeira divisão com mais 16 que iam fazer o cruzamento. O Clube dos 13 diz que não vai ter cruzamento. Aí tem um feriado de 7 de setembro. Ok, aí ficou 2 campeonatos. Um organizado pela CBF e um outro organizado pelo Clube dos 13. Que na verdade eram 16, né? Alguém resolve que tinha que encaminhar para dia 8 e ia viajar, ia voltar mais tarde. Aí o Eurico Miranda representa o Clube dos 13 na reunião do regulamento. O livro do Galindo e do Zirpoli conta muito detalhadamente isso. O Eurico vai para a reunião dizendo: nós não aceitamos o cruzamento. O Eurico é de qual lado? Não prestei atenção. Ele tá do lado dos clubes dos 13 ou da CBF? É dos clubes, né? O Flamengo fazia parte desse clube dos 13, né? E o Sport tava no outro, se eu não me engano. É isso? Ou é ao contrário? E o Nabi, o Abir Chedi, o Otávio Pinto Guimarães, o Eduardo Viana, presidente da FERJ, dizem: não. Se não for assim, não tem campeonato. O Eurico faz um acordo em nome do Clube dos 13 e assina o regulamento. Aí você diz assim: então o regulamento foi mudado depois. Não. Isso foi dia 8 de setembro e o campeonato começou dia 11 de setembro. Então o regulamento foi assinado antes. Ou Só seja, que ele no dia aceitou, 9, dia seguinte à assinatura do regulamento, o Márcio Braga e o Carlos Miguel Haddad dizem: não, ele assinou esse traidor, mas nós estamos fora disso, nós não vamos fazer cruzamento. O regulamento estava assinado e o Clube dos 13 dizendo que não ia ter cruzamento. Sendo que o Assim cara que se fez. representava já tinha O assinado. campeonato começa Então ninguém com queria, um os regulamento clubes não queriam assinado desde o começo, né? que ia ter cruzamento. Assinou, aceitou. Eu assisti ao O campeonato. cara ia fazer a parte, ele Copa União. representava. Pra mim, o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Legítimo. Só por que quê? quando esse regulamento chega no STF, e o STF pega o regulamento como prova do crime, É o documento. é o documento, o cara fala: peraí, mas o campeonato começou dia 11, o regulamento foi assinado por todo mundo no dia 8, como é que vocês vão dizer que não tem cruzamento? Que não aceitavam o cruzamento? Vocês falaram publicamente, mas o regulamento está assinado. É por isso que o STF dá ganho de causa pro esporte. Sempre que cai lá. Então, o que eu sempre disse, eu continuo dizendo, e a minha grande contradição, E eu concordo. Contra fatos não há argumentos e contra assinaturas não tem como, velho. Não tem como. Se o cara que representava... esse Eurico representava o clube, né? O clube dos 13, que ia fazer a Copa União. Se ele foi lá e assinou, independente de se ele fez o bagulho errado ou certo, ele era o que representava, né? porque assim, eu sempre fui Eu contra a acho unificação que eu dos títulos concordo. brasileiros. Sempre fui contra. Sei que havia maneiras de unificar de uma maneira, ou de outra, ou de não unificar. Eu era contra a unificação. Debati com o Odir Cunha em programa de rádio. Perdi. Peraí, vamos ver. Democraticamente, uma vez tendo perdido, Vamos ver, a gente vamos precisa contar a história do futebol brasileiro de algum jeito. Eu não acho certo dizer assim: na minha opinião é a partir de 87. Não. A gente precisa contar a história. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Bom, ele chegou aqui dia 22 de abril de 1500, não foi? Foi. Não. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de Só sei 1500. disso. A partir daqui a gente interpreta a história. Mas precisa contar a história. Então, uma vez unificado, eu conto a história unificada. Sempre dizendo assim: o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros de acordo com a unificação. Bom, a minha contradição só é essa aqui, porque aqui tem uma história contada que eu acho que tem sempre que dizer assim: 1987, asterisco, Flamengo e Sport. Pra você, esse é o correto. Pra mim esse é o correto. Por quê? Porque eu aprendi história, e eu gosto de história, como vocês bem sabem, Sim. porque eu pegava a lista de campeões, estava escrito ali: 1924, campeão carioca, Vasco e Fluminense, asterisco. Aí. Em 1924 havia 2 ligas, blá, 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 blá. 1933, Bangu e Botafogo. O Bangu foi campeão do campeonato profissional e o Botafogo do campeonato amador. Isso é o vídeo que tá baixando o volume sozinho, hein? Então, basicamente, o que ele tá falando aí é que o mais correto é dizer que em 87 teve 2 campeões, então. Eu sei disso porque tinha um asterisco.
Eu não Campeões posso com sonegar a informação a quem nasceu em 88. Então, Eu nasci em 88. eu não posso sonegar a informação. Então, pra mim, sempre foi 87, Flamengo e Sport. Pra mim, o Flamengo é o campeão legítimo porque eu vi o campeonato sabendo que aquele era o campeonato e que não ia ter cruzamento. Mas eu não tenho como negar que quando vai no STF, o STF pega o regulamento e lê, o cara vai falar assim, mas eu não posso dar ganho de causa pro Flamengo porque aqui o regulamento tá dizendo isso e tá assinado. Então tem o campeão legítimo e o campeão legal. E eu não posso sonegar essa informação. Acho que a Tá, mas não entendi por que ele acha que o Flamengo é o campeão legítimo. Qual que é? É porque a Copa União seria o campeonato oficial? Ou é porque foram os 13 clubes maiores que jogaram? Não entendi essa parte. Copa União é uma pegada nacional do que era a Superliga Europeia. Porque a Copa União tinha os clubes mais fortes. Ah, então porque tinha o clube mais forte, aí quem ganhou esse, teoricamente, seria o campeão legítimo. Entendi. Pô, era só fazer a porra do mais um jogo, mano. O cara não quis jogar mais um jogo, ficou com medo. Vocês ficaram com medo. Aí era só fazer esse jogo, ganhar. Já que, bom, é o clube mais forte, espera que ganhe, né? E aí não teria conversa, né? Mas os caras não quiseram jogar. médio prazo, o que vai acontecer vai ser a divisão do título. Como aconteceu com 1907. Meia taça pra cá. O Botafogo mudou até o hino Sim. por causa da briga judicial de 1907. Era 1910, 1907. Mas em 1907 foram campeões Botafogo e Fluminense. De tempos em tempos a justiça dava ganho de causa para o Botafogo ou dava ganho de causa para o Fluminense. Até o dia em que se definiu, ó, o campeão são os dois. Se fosse só 87, eu diria, não pode, tem que determinar um só. Mas, cara, Mas você pega a isso lista já de campeão no teve Brasil, tem um várias vezes. monte de casos assim. Então, 87, asterisco, Flamengo e Sport. É a minha opinião. Porque eu vi o Flamengo ser campeão no campo e porque eu sei que juridicamente o STF tem razão documental. Juridicamente, pra dizer que o campeão é o Sport. Flamengo perdeu de Qual é, meu WO, parceiro? né? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla Porque eles não pra dar uma jogaram. moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Teve. Foda que o cara. Cara, minha opinião é que o esporte tem que ser considerado campeão por causa dos meios legais. Ele é o campeão. Mas que esse maluco aí, o tal do Eurico, foi filha da P. Mano, esse cara foi, hein? Todo mundo falou: não assina, a gente não vai jogar, não assina. Não quer saber. Foda-se. Foi lá e assinou o bagulho e falou: se ele não quiser jogar, que se danem. O que será que ele ganhou pra fazer isso? Porque ele sabia, né? Ele sabia, né, que os clubes não queriam jogar e ele assinou mesmo assim, né? Salve, Trax! Voltamos hoje, mano. Seria tipo o Fluminense não querer jogar com a LDU a Recopa e se declarar campeão porque ganhou o torneio mais difícil. Eu tava pensando aqui essa comparação de Sul-Americana com Libertadores. Mas digam aí, quem vai ver no YouTube aí, qual é a opinião aí? Se alguém assistir, se alguém ver até o final, deixa um comentário aí. Na minha opinião, é o esporte. É o esporte e se eu fizesse parte disso, estivesse vivo naquela época, eu tinha que dar uma coça no maluco que traiu aí, porque ele foi bem o filho da mãe.